Todas as mulheres carregam dentro de si um reino. E para esse reino funcionar bem, você ocupar a sua coroa, ocupar o seu trono, sem culpa, com alegria, com abraço à responsabilidade mesmo, baixo no peito que é foda, e não surta, ainda a gente leva para a energia positiva na transmutação, isso é uma magia poderosíssima. Então, a gente vai falar sobre os reinos hoje. E pra gente começar, cada pessoa é única, tanto homens quanto mulheres, né? Mas a gente vai focar aqui nas bruxas, que são mulheres poderosas, muitas vezes empresárias, que eu amo. E a gente tem esse poder nas mãos. Então flui muito bem para essa questão realmente de ser empreendedora, de ser empresária, de ser artesã. É porque a gente tem um poder muito grande nas mãos. Se você nunca tinha parado para pensar nisso, pare para pensar nisso. Se você tem uma afinidade ali com as ervas, com as tinturas, ou com a tinta, com a pintura, né, com a cozinha, coisas manuais, com massagem, então, com a escrita. Então, tudo tem um porquê e a gente, quanto mais se conhece, mais livre e mais a gente tem essa possibilidade realmente, né, de aceitação, porque é um processo. Mas essa possibilidade de aceitação da sua jornada. Porque quando a gente aceita a nossa jornada, a gente se honra, a gente se veste dos nossos passos até chegar aqui, a gente consegue construir outros passos, consegue dar passos mais seguros, sem vergonha, sem medo, sem esperar por aprovação, simplesmente vai. Você sabe o seu poder, você sabe o seu magnetismo, você sabe quem você é. Então, isso não quer dizer arrogância, isso quer dizer autoconhecimento realmente, amor próprio, um poder pessoal, que também é algo que a gente vai desenvolvendo aí ao longo da vida. Então, falando sobre isso, a gente vai entrar no reino da mente. Eu vou falar alguns aqui, como eu disse, cada pessoa é única, então podem ter outros, mas a gente funciona muito bem assim, ainda mais quando a gente busca essa harmonia entre a espiritualidade, entre o propósito, entre a nossa mente, nossa inteligência emocional. Então, a gente entra nesse lugar um pouco mais responsável mesmo da consciência. É pra ser divertido, sim, mas a gente vai passando pelas etapas ali, a gente vai falando um pouquinho sobre cada uma dessas que eu trouxe aqui hoje pra gente conversar. A gente tem um pilar ali, um domínio da mente. A mente, muita gente fala, ai, não confio na sua mente, não confio no que a mente traz e tudo mais. Mas tudo que existe na gente, ele tem um porquê. Não é nada assim, ai meu Deus, tá errado, tipo o ego. Ah, o ego, você tem que destruir o ego. Gente, o ego é que faz a gente ficar preso aqui na matéria, senão a gente estaria flutuando, sendo consciência. E não é o momento, não é por isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para ser humanos, seres humanos. Colocar pra fora a nossa essência, valorizar ali o ser divino que nós somos, mas pra viver a experiência humana. E o ego é uma das coisas que faz a gente ficar preso ali. Da mesma forma que a gravidade faz a gente ficar preso no chão, o ego faz a gente ficar preso aqui na matéria, porque a gente é uma bola de luz, senão a gente estaria uma sacola voando aí no universo. Então a gente tem que se firmar aqui no ego, na personalidade, pra gente poder viver as experiências aqui também de uma forma com uma qualidade boa, né? Porque aí você consegue realmente dar aqui, por conta do ego, que ele é muito nosso guia. Tudo pode ser guia, gente. Se a gente for maluco o suficiente. Se a gente for aberto o suficiente para ver novas percepções, além da que nos foi imposta desde cedo, a gente pode abranger muitas coisas dentro da nossa personalidade, dentro da nossa consciência, que é muito importante, né? Que a consciência é atemporal. Então, independente de quanto tempo a gente vive aqui em personalidade e em ego, a consciência vai se levar. Então, o ego é uma das coisas que faz a experiência acontecer e tá tudo bem. E a mente também. Então, a mente, quando ela se encontra com o ego e os dois ficam flertando, é muito perigoso. Anote isso aí, se você não vai esquecer em algum momento. É muito perigoso. Quando a mente e o ego flertam. Isso a gente tem que cuidar muito para que não aconteça, e se acontecer, sair rapidamente desse cenário. Mas os dois no lugarzinho deles, cada um fazendo seu papel, é válido, assim, pra nossa evolução também. Então a mente, ela vem nesse lugar de repetir o que ela já viu, então ela vai trazer pra gente coisas que ela já viu, já acessou, às vezes a gente tem não passou pela situação, mas passou por algo parecido, e daí tem um pouco de empatia, conta, por exemplo, alguma coisa que você... sei lá, conta que vai mudar de trabalho, por exemplo. Aí você já mudou de trabalho, e digamos que não deu certo a primeira vez. A mente, ela vai replicar o que ela viveu, o que ela já viveu. Então a mente não é capaz de criar uma coisa nova, ela vai repetindo coisas, padrões. Mesmo que não seja a mesma situação, né, ela vai fazer você sentir no corpo. A pessoa, ela contou que mudou de trabalho, você sentiu no corpo, ai meu Deus, não é uma coisa boa, mas porque você nunca viveu isso. Então ela vai replicar somente o que ela já viveu, o que ela já acessou. Então por isso, cuidar da nossa mente é uma coisa muito maravilhosa, porque ela pode nos levar a lugares sensacionais, e é bom que o nosso corpo saiba e lembre que a gente é maravilhoso, sim, seres maravilhosos, que a gente pode transcender a matéria assim, através de meditações, de práticas de medicinas, de autoconhecimento, de respiração. Várias formas a gente pode, porque a realidade, ela está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente é capaz de captar quando a gente tem essa relação saudável com a nossa mente e não se perder. A gente voltar inteiro, voltar transformado, voltar bem, trazendo esses ensinamentos que a gente tem acesso para o dia a dia. Que esse que é o fio da meada aqui. Então a gente vai entrar também no pilar, no domínio, no fundamento das emoções. As emoções, elas trabalham muito as nossas águas. Eu costumo muito dizer que a água parada dá dengue, então a gente tem que se movimentar por dentro, por fora, acompanhar o movimento do universo também. E
valorizar esses movimentos mesmo. Valorizar quando você conquista algo, valorizar que você subiu de nível dentro do seu relacionamento, que você subiu de nível de consciência, que você foi viajar, que você conquistou uma coisa pequena, que você conquistou uma coisa grande. É acompanhar esse movimento e valorizar esse movimento de crescimento realmente, né? Trazendo ali a gratidão por você já não estar mais no lugar que você estava antes. Se você tá num lugar que você não tá gostando, que você quer mais, tudo bem, maravilhoso, agradece e vamos subindo. Todo mundo vai subindo, quanto mais um sobe, os outros também sobem, então é muito bom que todo mundo suba. Então, as emoções, elas também são nortes pra gente, assim como o nosso corpo é um norte pra gente. Né? As emoções também trabalham nesse campo e elas não podem governar a nossa vida, as nossas decisões. Ela pode sim vir nesse lugar de guia, de orientação, de mostrar como um mapa, mas ali com a inteligência emocional, que é uma coisa que a gente vai bater na tecla, sim, é algo que se torna uma ferramenta. Então, não quer dizer que tudo é objeto de estudo, quer dizer que você vai sentir todas as emoções, sim, mas quem vai conduzir não são elas. Elas vão vir fazer o papel delas, aquele cenário, seja você chorar, seja você sentir raiva, seja você se apaixonar, e aí você retoma, entende, né, o que elas querem dizer também. Então, dentro disso, a gente tem outro pilar que a gente pode chamar o pilar das escolhas. As escolhas, assim, você poder escolher algo na sua vida é um privilégio muito grande. Você poder escolher o que você pode comer, o que você vai comer, o que você vai vestir, se você pode falar alguma coisa ou não, porque você já tem ali, né, um espaço de fala, você já é ouvido e tudo mais, então você pode escolher se você vai falar ou não, você pode escolher se você pode falar sim ou não. Coisas básicas, básicas, mas o básico está em falta em muitos lugares, assim como o básico funciona quando bem feito, o básico também está em falta em muitos lugares, em muitos acessos aí que a gente tem, em questão de classe social, em questão de núcleos voltados para esse lado racial, gênero, N contexto. Então, a gente reconhecer os nossos privilégios é muito importante, porque a partir daí você consegue tomar decisões, ver o que melhor você pode fazer com esses privilégios e também querer ocupar espaços melhores e maiores dentro da sua realidade, porque você já tem privilégio para fazer isso. Então você vai subindo e a outra pessoa vai subindo, todo mundo vai subindo junto novamente. Então as escolhas, elas têm sim que ser trazidas para um lugar de consciência, de iluminar aquela decisão, porque cada decisão tem uma consequência, cada decisão vai abrir uma porta para o que você quer chegar ou não, né? Ou você vai abrir várias portas, depois vai ter que fechar tudo, enfim. São acessos. Então, as escolhas, elas têm sim que vir nesse lugar de conscientização, mas, muitas vezes, como eu disse, a gente só tá vivendo, e você não tá percebendo que é uma coisa, meu Deus, que tá acontecendo. Tá tudo bem. A gente pega o cavalinho não, que eu não pode ficar subindo em cavalo, que eu sou contra, só. Ai, assim, de carroça, do animal levar as coisas assim, eu não sou muito a favor não, gente. Não sou nada a favor, na verdade. Mas, enfim, foco aqui. A gente entra pra questão do pilar, o fundamento, que é uma área muito, muito, muito importante dentro da nossa vida. Não é tudo, repetindo, essa área não é tudo dentro da sua vida, que são os relacionamentos. Relacionamentos conjugais, amorosos, de amizades. Amizade é importante pra caramba. Então, nutra, cuide bem, seja uma boa amiga, que isso dá frutos maravilhosos. Porque, gente, quem tem amigo maravilhoso tem tudo. Então, nutrir a amizade é algo importantíssimo. A gente vai dar uma pincelada aqui na parte dos relacionamentos. Que dentro do relacionamento, de todos os tipos de relações, mas dentro do relacionamento amoroso, a gente tem uma oportunidade muito grande de crescer. De crescer muito, assim, mas tem uma chance muito grande de se perder de si também. Então, você estar atento dentro disso é muito importante. É claro, eu tô falando aqui de um relacionamento saudável, né? Dentro do relacionamento tóxico, ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe o que tá acontecendo, pra onde que tá indo, só vai se passando em cima dos seus limites, nem sabe, nunca vou falar limites. É outro modelo, outro padrão, outro sistema ali, que não é o foco aqui hoje. Então, dentro dos relacionamentos, a gente tem sim a oportunidade de ser uma pessoa melhor, de evoluir como consciência, como amigo, como mulher, como pessoa e como ser. Então, você não se perder da sua essência, sim fazer o seu, né, do seu jeito ali, com autonomia, com essa integridade maravilhosa, que eu amo integridade, gente. Então, é uma característica, um valor muito precioso, assim. Então, se você tem, né, esse valor aí em você, você pode ser muitas coisas, que a sua essência, ela vai continuar sendo a mesma. E isso vale ouros, vale riquezas, vale muitas coisas, principalmente no mundo espiritual. Então, que é o que tudo vê, né? O que tudo vê, fora de máscaras, fora de aparência. Então, eu prefiro, gosto. Então, se o seu círculo social, as pessoas que você se relaciona, elas estão em busca desse crescimento espiritual, desse fortalecimento mental, né, de crescer também na sua vida física, sim, faz parte do despertar espiritual. A gente pode ser lá a última fase, mas ela chega. A gente não é só luz, a gente não faz fotossíntese. E é importante que a gente firme esse tudo que a gente pensa, estrutura ali, está com o seu terno firmado, uma coisa que é desenvolvimento dentro da mentoria para ser rainha, tem que saber governar. A gente trabalha muito isso, que é trazer estruturar o seu reino interno e também o externo. Ai, meu Deus, vou enlouquecer. Não vai porque não estamos sozinhos. Então, a gente trazer
também para o físico, tudo isso que você firma de valores dentro de você, você firmar também no mundo, porque o mundo está precisando de pessoas com valores. Então, a gente vem e firma isso no mundo através das nossas ações, através dos nossos feitos, através das nossas palavras, através dos nossos relacionamentos, através da nossa energia, da nossa aura, enfim. E o pilar espiritualidade, que desde que eu não sei quantas vezes eu repito isso e vou repetir que a espiritualidade, para mim e para a maioria das bruxas, não é apenas um pilar, não é apenas uma área da vida. Ela é a capa que nos abraça, a capa que nos é tirada para que nós possamos fazer nossas coisinhas de bruxa e retornar. Então ela não é somente um pilar dentro da nossa vida, particularmente falo por mim, ela não é só um pilar. Para mim, toda experiência humana, ela é sim espiritual. E todas as áreas que a gente permeia também são oportunidades de a gente crescer e evoluir espiritualmente enquanto consciência, enquanto co-criadores de Deus, enquanto criadores, enquanto consciência mesmo como um todo. Então, esse pilar é de extrema importância, tanto a questão das meditações, do respeitar os acessos, do honrar quem veio antes da ancestralidade, tanto com as ações do dia a dia, porque não é só sobre ir lá na gira, não é sobre nunca ir numa gira, né? Porque às vezes você tá precisando de um passe, você tá precisando de tomar uma água, minha filha. Às vezes você tá precisando tomar um banho de ervas. Às vezes tem um encosto aí que você não sabe. Às vezes você tá cultuando o encosto porque é o pai de santo, que é a mãe de santo, que falou, que não sei o que. Ai, não. Vamos trazer pro discernimento, trazer pra sua essência ali. Às vezes a pessoa tá muito gratiluz. Ai, mas não ajuda, compra um pão ali pra pessoa que tá precisando. Então a gente não pode se perder no personagem, sabe? A gente não pode se perder no personagem. A gente tem que estar sempre ali no centro. Quer dizer que você vai ser uma pessoa chata e rígida? Não. Quer dizer que você vai fluir com o fluxo do universo. E o fluxo do universo, ele não é uma coisa rígida. Ele é uma coisa fluida. Como um flow que se movimenta. Como uma espiral. Como os chakras se alinham. Tudo está em movimento. Como uma serpente, né? Sobe. Então, somos movimento. E a gente, pra finalizar aqui o vídeo, a gente vai entrar no pilar trabalho. Tudo isso aqui que eu falei pra mim é o meu trabalho, mas cada uma tem o seu trabalho. Normalmente a gente tem mais afinidade com as mãos, no caso eu faço bastante gesto aqui, né, mas eu sou artesã, eu sou pintora, eu pinto, eu desenho, eu escrevo pra caralho, eu tenho os 8 grimórios, mais agenda, escrevo, desenho e pinto. E faço introduções, e faço vela vestida, e faço incenso, então muitas coisas a gente cria. As nossas mãos, elas são poderosas. Então, já vou lançar um feitiço, magia aqui já, de proteção para suas mãos, para nossas mãos. Sempre faço, mas eu indico para você fazer também, que você vai acender uma velinha, vai proteger suas mãos, fazer incenso ali de proteção, fazer um babado que eu sei que você vai intuir muito bem e vai fazer, porque a sua mão te dá muitas oportunidades de crescimento, de evolução aqui na Terra. A gente tem que agradecer as nossas mãos, assim como agradecer as mãos das mães e pais, né, que vieram antes, agradecer as suas também. Ter essa proteção ali é muito importante, gente. O babado é sério, faz o babado aí. E aí, esse pilar do trabalho, esse fundamento, esse reino, né, do trabalho. Que é algo fantástico quando você encontra a sua essência encontra, né, o propósito, vocês vivem ali dentro desse propósito. No meu caso, como eu disse, é isso, é mentorar, é fazer magia, é conduzir outras pessoas dentro do mundo espiritual, trazer essa clareza, trazer essa firmeza, a responsabilidade, mas também o bom humor dentro da espiritualidade, né, tudo isso a gente engloba na autenticidade, ali na autonomia espiritual. Então, falo pra vocês, é fantástico você trabalhar com o que você gosta, com o que você ama, assim. É algo que enquanto você não aceita, primeiramente, dentro de você, bate no peito e honra, você vai sentir um vazio, você vai sentir uma coisa estranha que tá faltando, porque seja porque tem que pegar o ônibus, seja porque tem que acordar cedo, seja porque tem um chefe que você não gosta, seja porque você ganha pouco, seja N motivos que fazem você parar e pensar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, o trabalho, ele é algo fantástico, assim, quando a gente une o servir ao nosso propósito e a valorização daquilo que você faz. Então, a gente sair desse lugar de que a espiritualidade é só viver de luz, porque não é. E também ter a consciência do lugar que você está. Porque muitas vezes a gente tem sim que começar de algum lugar. E se o lugar que você está te permite você se organizar para que você possa dar um outro salto, seja ele ser empreendedora, seja ele mudar de trabalho, seja ele começar a trabalhar com magia, seja ele começar a trabalhar com espiritualidade, seja lá o que for. Mas que você tome essa decisão assim, sabe, bem com você. Principalmente como um ato de liberdade, sabe? Um ato de liberdade por você poder ter escolha de poder fazer isso. E também um ato de liberdade de você ter a coragem de fazer isso, de assumir o poder, de assumir o controle realmente da sua vida pra fazer algo que você gosta ou fazer da forma que você gosta.
Então aqui eu trouxe pra gente um pouco dos reinos dentro dessa rainha maravilhosa, que também se torna o externo. A gente acaba trazendo isso, externalizando, porque nós não somos fragmentos, nós não somos nossas carreiras, nós não somos as áreas da nossa vida, nós somos tudo isso juntos. Então a gente traz aqui a integração, que é um método também que eu uso dentro da mentoria, que é o método íntegra, onde a gente capta todos esses reinos, organiza eles de uma forma rítmica para o seu processo, para a sua individualidade, e também em conjunto, em harmonia com as formas de bruxaria que eu conduzo aqui. Tem muito guias, tem muita proteção, tem muita magia natural, principalmente, que é uma das bases, assim, né, onde a natureza que é a porra toda. E aí a gente honra o invisível, honram outros lados, outros guias, outros seres que também trabalham nessa mesma intenção do amor, da evolução, do despertar e de fazer as coisas de uma forma autêntica e com muita autonomia. Então a gente conversou aí sobre os reinos e acompanhem a série, viu? Até o próximo vídeo.